Fala, galera. O Palmeiras saiu na frente do Ceará pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu por 1-0 no Castelão e leva uma vantagem importante para o jogo de volta, no próximo dia 22, às 19h30, no Allianz Parque. O duelo na capital cearense foi muito brigado, com inúmeras faltas e cartões para ambas as equipes. No primeiro tempo, mesmo com o jogo parando muitas vezes, as equipes criaram as melhores chances. O Vozão assustou em dois lances antes dos 25 minutos, mas foi o Verdão que saiu na frente. Vamos conferir aí a análise da turma do Linha de Passe sobre esse jogo. Ceará 0, Palmeiras 1. Ferreira começa esta pauta no programa. Olha, primeiro é bom que os nossos jogadores todos entendam que quando o treinador troca é porque confia neles. E era um jogo muito importante hoje para nós, um jogo de prestígio, um jogo que vale passagem à próxima eliminatória, é a Copa do Brasil, que o Palmeiras já não ganha já há algum tempo, vindo de uma derrota que na minha opinião foi, ser injusta ou não, mas foi dura, porque perdemos o último jogo em casa há 3 dias, de forma dura e na minha opinião injusta, mas o futebol muitas vezes é assim, é penalizador, porque quando tu tens que as fazer, mas uma grande equipa tem que dar resposta logo a seguir e era importante nós virmos aqui, mesmo trocando alguns jogadores, dar uma boa resposta. Eles sabem que eu confio neles, mas é uma vitória que nos mantém naquilo que é a nossa normalidade, jogar em cada jogo, competir para ganhar, e hoje conseguimos, mesmo sofrendo um pouquinho, conseguimos levar daqui uma vitória e uma vantagem nesta primeira parte desta eliminatória. É sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo. Adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois. Mas duas equipas muito competentes e sobretudo o Ceará, que foi com quem nós jogámos, já não perdia aqui em casa há muito tempo, tinha essa motivação extra, e nós com sabedoria, com esperteza, com inteligência, mesmo trocando alguns jogadores porque era preciso, nós conseguimos, nesta primeira parte, sair daqui com uma vantagem de um golo. Está tudo em aberto e nós vamos preparar quando vier o jogo de ida em nossa casa para conseguir estar na próxima fase. Tá falando na casa do Palmeiras, mas a casa do Palmeiras tem sido a casa dos outros, né? É a 7ª vitória como visitante, é impressionante. O Palmeiras como visitante é aquele visitante que chega na tua casa, prof. Abre lá a porta da sua casa, aí vai na sua cozinha, abre a porta da geladeira, vai filando o que tem no fogão, vai no banheiro, fica de porta aberta, deita no sofá com sapato. Se essa casa for no Ceará... Impressionante, hein? Se for o Castelão... 2 vezes já. Já veio, o Fortaleza também não perdia de ninguém. E agora o Ceará. Eu acho que o principal de tudo é que o Palmeiras está voltando a ser Palmeiras, né? É um Palmeiras diferente, de nomes, até de setores inteiros, como o ataque. Mas hoje, por exemplo, voltou a bola parada. Sempre foi uma arma. Tem sido, né? O jeito que o Palmeiras conduziu essa partida, né? O gol sai talvez no pior momento do Palmeiras no jogo. Não tinha tido Palmeiras até ali. O Ceará, na dele, o Ceará é um time que ele sai pouco, mas quando sai é letal, né? Tem sido letal. E ele ameaçou fazer isso com o Palmeiras, até o gol do Gomes. E depois aquela coisa mais de controlar o resultado. Aí a gente vai ter também essas coisas pontuais de discussão em cima do Vitor Roque, que ainda não desencantou. Acho que mais uma boa entrada do Paulinho. Entrando bem mais uma vez. Individualmente a gente começa a discutir, mas acho que o principal para o Abel é que ele está voltando a ser o time dele, com aquela segurança, aquele jeito que... Uma vez eu falei aqui que o palmeirense tinha certeza que em algum momento as coisas iam dar certo. O palmeirense parece estar retomando isso, mesmo não são partidas espetaculares, mas são partidas em que se sente muita firmeza. Sim. Essa firmeza está voltando. O Palmeiras tinha perdido um pouco desse vício, até pela mudança de peças, pela mudança que o Abel foi obrigado a fazer também, muitas vezes de esquema. E agora isso está voltando. O Palmeiras está voltando a ter firmeza no time dele, independentemente da competição. É Copa do Brasil, é Libertadores, é brasileiro, essa toada do Palmeiras é muito constante, né? Está voltando a ser um time muito, muito seguro, muito constante. Eu não acho que seja tão seguro assim ainda. Eu acho que tem uma evolução clara no jogo com bola, volume de jogo.
incomoda mais os adversários, né? Tem mais repertório, né? Eu acho que isso tem a ver com o crescimento. Eu acho que quando o Paulinho estiver inteiro, isso vai ficar ainda mais claro, porque o Paulinho, para mim, foi um senhor reforço. Senhor reforço. Sim. Quando entra bem. Só não está jogando para mim pela questão física, não é uma escolha do treinador por uma questão tática ou coletiva. Vamos ver como ele vai usar o Paulinho, se vai usar o Paulinho aberto na esquerda, como tem feito, vai usar o Paulinho mais perto do atacante, como o Paulinho funcionou melhor, por exemplo, no Atlético, ali, fazendo uma divisão de atacantes com o Hulk. Acho que defensivamente o time é forte, mas ainda não é um time tão consistente quanto o professor acha. Quanto já foi. Quanto já foi, não. Quanto já foi. Acho até que o Palmeiras consegue mais resultados bons fora de casa, porque os adversários jogam um pouco mais. Eu ia perguntar isso, porque não é uma mera coincidência que o time passe já 4 meses do ano sem perder Só fora. para deixar claro, o Palmeiras não é um time que joga fechado em contra-ataque. Eu só acho que o adversário sai um pouco mais e o Palmeiras, nessa transição rápida e jogo agudo, é muito forte por causa do técnico e por causa da característica de alguns jogadores. Você não pode dar mano a mano para o Estevão, você não pode dar mano a mano para o próprio Facundo, você não pode dar mano a mano para o Paulinho, você não pode dar mano a mano para vários jogadores. E talvez a melhor notícia, para mim, grande problema do Palmeiras, seja talvez o crescimento dos volantes. Porque, para mim, o Palmeiras tinha os volantes oscilando demais. E é curioso que o Richard Rios, que para mim é o mais técnico deles, é o que mais oscila e é o mais capaz. E o Martínez, nosso editor-chefe, hoje elogiava, falando do caráter do jogador muito competitivo. Jogador que, assim, tem o espírito que o Abel gosta e sabe jogar, tem finalização de fora da área. Então, eu acho que se houver um crescimento da dupla que o Abel escolher, se elas jogar em nível alto, a tendência é que o time tenha a consistência, não só porque são volantes que eu acho que falta defensiva, porque se é uma coisa que o time do Abel, a gente vê no time do Abel e todos fazem, é que todo mundo marca. A gente já viu o programa falando do Corinthians, o Memphis não vai marcar. No time do Abel, todo mundo vai marcar. Bem ou mal, todo mundo vai correr muito e vai competir muito. Senão não é nem contratado. Essa é a diferença. Eu acho que sim, tem um fenômeno aí nesse caso Palmeiras que ele é raro no Brasil. A gente está falando de um treinador que está há muitos anos no cargo, desde o final de 2020. Então, quando a gente analisa o Palmeiras de hoje, que jogou hoje contra o Ceará, a gente está colocando todo o período do Abel para analisar o Palmeiras. E só para ficar no jogo de hoje, dos jogadores de linha, que são 10, tinha 5 que chegaram agora. Vitor Roque, Facundo Torres, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Fux. 5. Ainda fora os que estão no banco. São 5. Então, o setor de ataque é totalmente diferente. Mas não tem ninguém baratinho ali. E ainda... Gastaram, hein? Não estou citando valores. Bons jogadores. Estou citando o seguinte, que você ainda olha para Felipe Anderson e o Giai, e agora que eles começam a render. Então, se você quiser, ainda são 7. Sim. Cara, então o resultado é muito bom até agora. Porque eu não posso analisar, não, o Palmeiras defensivamente, mas eu estou comparando com que Palmeiras? Não, é porque eu só falei isso. Comparando com o Palmeiras que já não existe mais. Eu só falei que o professor Celso Zelt avalia que o Palmeiras teve a consistência do melhor do Palmeiras. Palmeiras. Eu acho que ainda não tem para isso. Mas hoje também tantas novidades. O Everton teve que ser protagonista para o Palmeiras ganhar esse jogo de hoje? Não teve. Até quase atrapalhou. Primeiro que ele encontrou um sistema e é o norte dele. Então ele não está mapeando a cada jogo. Você passa, às vezes, parte do ano fazendo isso. Ele tem variações. Cada jogo é uma formação e para ver o que dá mais liga. E hoje, você vê nitidamente o Palmeiras, a maioria dos jogos e dos momentos, ele está ali com a sua linha de 3, os jogadores no meio de campo, todo mundo marcando, correndo, pressionando pela bola, a ponto de você... Aí que muda, aí que é a diferença do Palmeiras para a maioria. O Flamengo faz isso também. Aí entra o Maurício, também está voltando, né? E jogar bem, ele foi um jogador contratado também, não foi de graça, para render. Entra o Paulinho, que está voltando ali de um longo período parado, contusão, mas o Paulinho vai ser um titular do Palmeiras. Entra o Piquerez, entra o Richard Rios. Poxa, você cai, não. Você não cai o rendimento. Então, você tem a condição de sobreviver
nessa loucura que eles chamam de calendário. Sim. E tem que trocar mesmo. E tem que iniciar com outros jogadores partidas que às vezes possam até nos surpreender. Falou, pô, mas esse jogo, esse jogo. Era o único confronto de Série A, né? Nessa fase. Exatamente. É um confronto de Série A. O Palmeiras acabou pegando o adversário mais difícil, Sim, né? sim. Agora, o professor já deu uma cutucadinha aqui. Tem umas coisas aí, Vitor Roque, precisa sair o gol e tal, etc. O professor cutucou. Cutucou o Tigrinho, né, prof? Mas você está insatisfeito com o Tigrinho? Não, eu acho que ele tem rendido, o que tem faltado é sorte. Especificamente hoje, acho que foi a partida menos boa dele. Tá. Hoje eu não gostei. Mas se Hoje você não viu... Vários jogos você viu o gol não saindo, mas o aporte coletivo dele bom. Porque contra o Bahia, a bola Por que o gol está saindo para os outros e para ele não? Por exemplo, o Flaco entrou, fez gol... Por que que... Eu acho até que o Paulinho, pela toada, vai desencantar antes dele. Com menos minutos. Sabe que eu falei isso hoje Menos na redação? minutos. Eu falei que só faltava o Paulinho fazer o gol. mais jogador Ele que ele, entra bem. Hoje. Só faltava ele fazer o gol também Roque e o muito Vitor jovem. Roque continuar na seca. O Paulinho Não, sai. o Paulinho é mais jogador que ele, mas vem de problemas maiores que o dele. Sim, o Paulinho vem de um ano que não foi produtivo e de uma transferência no estaleiro. Agora, nos jogos anteriores, e eu até tinha falado que eu não tiraria a camisa do Flaco, como de fato o Abel não tirou, depois daquela partida na Bolívia que ele fez, que foi uma coisa fora da curva. Sim. Agora, dos outros jogos, tem uma bola que contra o Bahia ele não fez porque tinha alguém debaixo do gol ali para tirar. Contra o Corinthians, ele chegou a fazer um gol, ele vai beber água, quando ele volta o gol foi anulado. Foi. O senhor que é o anti-VAR fica bravo com isso? Por centímetros, né? É uma coisa irritante. Antes também teve uma outra situação, não teve? Que ele podia ter... Eu acho que ele teve outro gol invalidado antes pelo VAR. Teve um outro gol invalidado, exatamente. E conseguiu pênaltis, que nem foi pênalti, mas enfim, ele tem tido uma participação ativa no jogo. Mas ele é o 9 prometido, né? Ele é aquele cara que todo mundo... Cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? A minha questão com ele é assim, eu acho ele um bom jogador, acho que ele vai contribuir. A questão que vai ser cobrada depende muito do resultado da equipe, porque ele é um jogador de 25 milhões de euros. E queira ou não, por mais que seja injusto, porque não foi ele que pediu para ser contratado por esse valor, seja por 50, seja por 5, isso pesa na hora que as pessoas avaliam o futebol do jogador. Só que aqui no Brasil, as coisas são tão subjetivas que se o Palmeiras ganha a Libertadores e ele faz ali 2, 3 gols e não tem participações nos gols mais importantes, ok. Ninguém vai reclamar quanto pagaram. Se ele não joga bem, mas aparece para fazer o gol decisivo, o gol mais importante, tá pago. Então, como aqui o calendário é maluco e o técnico não pode trabalhar a equipe como gosta e tem 8, 9 jogos por mês em cada equipe, entra a subjetividade de em qual momento esse jogador vai se destacar. Se ele faz o gol no clássico contra o Corinthians, decide clássico contra o Corinthians de Itaquera, decide mata-mata, cresce. Mas se ele começa a fazer gols e faz o gol, por exemplo, contra o Sport, respeitosamente, óbvio, no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras ganha, por exemplo, de repente por 3-0, e aí faz um gol, por exemplo, ali no jogo contra o time de meio de tabela, né? Quando o Palmeiras ganha com facilidade, esses gols pesam menos. Então, não dá para avaliá-lo agora. Dá para dizer que ele é um bom jogador. Eu acho que quando o Palmeiras o contratou, o Palmeiras espera um rendimento maior do que o atual dele. Não é justo cobrar esse rendimento ainda. Mas ele não tem tido... É muito jovem. Ele é muito jovem, tem que lembrar isso. Nulo. Não, ele é um bom jogador. Ele contribui. Criticável, como, por exemplo, era o do Felipe Anderson. O Felipe Anderson tinha um rendimento muito abaixo do que se esperava. Perfeito. O dele não é isso. Não. É que ele tem essa questão do gol. Posição dele. Também tem uma coisa mental. Você é vendido para o Barcelona. No Barcelona, que o técnico não te queria e tal. Aí você vai pro Betis, vou jogar, vou fazer gol. E num bom time. Sim. E lá também as coisas não estavam dando certo. Então, às vezes, assim, você chega no momento em que nem pode dizer começa que o a duvidar de si Pellegrini mesmo, né? não gosta de brasileiro, porque o Antony foi pra lá ele tá voando. Então, assim, mas eu acho que esse é o tipo do caso que é desencantar mesmo. Sabe a teoria do ketchup? É que hoje o vidro de ketchup não é mais o do seu tempo, né, professor? Que quando caía, às vezes caía de uma vez. Você vai forjando, não vem. Centroavante e ketchup. Uma porcalhada danada. Os discursos elogiam a idade das pessoas do programa. Eu gosto. Mas é verdade, não tem mais. Era difícil, aquele vidro de ketchup quando entalava, mas às vezes o gol é assim também. Porque tá difícil e o Palmeiras de é um time sair. que costuma ter muita paciência com seus jogadores. E tem o próprio Flaco, velho.
12 Flaco eu não comeu tinha... o pão que o diabo E amassou. veio lá de trás, com o Zé Eu não tinha Rafael, feito a conta. Veiga lá atrás. Eu também achei que eram 9 e tal, Tem sido 12. uma tradição do clube. Você sabe que tá difícil de sair também? A primeira vitória do Mano como treinador do Grêmio, né? Porque, né, nesse retorno. Pior do que isso, ele não dormia porque a média era de 2 gols tomados por partida. Hoje foram 3. Rapaz, e assim, olha que coisa curiosa, né? Ele estreia contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O Grêmio estava ganhando o jogo até o finalzinho, empate do Godoy. Aí ele vai jogar o Brasileiro. Pega o Vitória fora de casa. Grêmio ganhando o jogo, toma empate no segundo tempo. Hoje o Grêmio consegue virar para cima do CSA, até próximo do fim do jogo, estava 2-1 para o Grêmio. A partir de mudanças que ele fez, o time melhorou. Aí o Grêmio toma virada do CSA 3-2. Então, jogos onde o Grêmio estava à frente do marcador, contra o Vitória, o gol do empate do Vitória saiu no segundo tempo ali, coisa de 21 minutos, ok ainda, mas nos outros dois, o Grêmio perde o jogo na reta final da partida. Isso com uma virada, realmente, no final da partida. Então, assim, mano, vai ter trabalho, hein, Bertozzi? Não, vai, é um trabalho novo. O Grêmio apostou tudo num técnico que vinha de sucesso fora do país, mas não conseguiu engrenar e acho que, de fato, o trabalho não estava dando sinais de ir a algum lugar. Mas preocupa porque, assim, o Mano é o cara que, como é que a gente fala, vai arrumar o time de trás para frente. Né? Vai começar a arrumar a defesa e dali ele vai começar a achar soluções ofensivas. Então, você brincou o negócio de ter média de 2 gols sofridos e tal. Eu lembro de declaração do Mano na época do Cruzeiro, né? Que o time tomava 3 gols, ele ficava, né? Você lembra uma vez não, que vamos ele tomar mais 3 gols. Ele ganhou de 7. Ele ganhou de 7 e ficou revoltado. Como é que esses caras tomam 7 gols? Teve isso. Então, sim, vamos ver exatamente o que. E assim, eu acredito, muitos clubes acham que vai ter uma revolução de performance, rendimento. Né? Você não está jogando nada, Até porque na hora você virou da Barcelona. Ah, tá. Tentou os gols. Ele vai separar pra gente colocar de novo. Porque eu fico com a impressão que dava pra chegar. Eu não sei se ele escorrega, não sei o que acontece ali, mas ele parece que ele chega, mas... Né? Meia-noite e 52, você deu Fazer o trocadilho com o corte errado do Igor Serrote. Você prometeu e você cumpriu. Ainda bem que já é quase uma hora da manhã, Você né? está puxando um gol, eu já Boa, exato. peço O outro. corte errado do É no Serrote. segundo, não é o da derrota. Mas isso é fato. É pra achar engraçado? Não. Aí, ó. Vai lá, Bertozzi. Você pediu, tá na tela. Vamos lá. Ele escorrega, né? Eu acho que Parece que é uma escorregada, né? Então. Bola que entra em cima, você não pode estar embaixo, né? Vai fazer o quê lá embaixo? Foi bem agora. Dá a impressão que tinha juntado no São José canto eu te baixo. veio hoje Olha lá, ó. pilhadaço. Ó o movimento dele. Eu vou dizer que movimentação estranha. foi uma infelicidade. Olha lá, vamos lá. Você sabe que na Não, ele não hora... escorregou, não, hein? Não. Ele deu um saltinho maroto ali Eu que acho foi pra não assim, chegar, né? Quando ele deu o salto para fazer um impulso para a defesa, né? Ele vai dar um impulso. Por isso que ele dá esse salto, né? Um pequeno salto para dar um impulso. Ele Mas com um escorrega. saltinho, quer ver, ó? ele escorrega Olha lá, mesmo? Agora, Eu tenho a ó, ele impressão escorregou. Você acha que escorregou? Ele não, sim, minha visão, ele não Tá. conseguiu firmar o pé de apoio para saltar. Quando ele vai firmar o pé de apoio, ele escorrega. Aí ele fica onde ele Cara, está. não Só viu isso escorregão, mas vou ver de pode novo o lance justificar. depois, quando tiver mais tempo. Chegando em casa, vou ver esse lance de novo. Porque realmente, aqui aí não dá, aí já é a conclusão do lance, né? Tá no chão. Lá, Agora, ele vai para o lado, vai firmar o pé de apoio para saltar. realmente ele Agora, ele não consegue. Ele não consegue dar o salto. Porque é o seguinte, não há motivo para ele cair. Sim. Esse movimento não tem nenhuma explicação não assim, tem nenhuma voluntária. explicação. Por que ele estaria ali, né? Enfim. E na hora eu levei um susto, porque você falou como goleiro, às vezes eu acompanho o goleiro e não a bola, porque eu imagino que se eu acompanhar o goleiro, a bola vai estar ali. Sim. Só que aí eu Não só foi vi o o caso. goleiro. Você eu não tá vi vendo o goleiro, a bola tava lá em cima. Não dá pra acompanhar ambos. Não dá, não dá. Bom, para fechar o nosso linha de passe, goleado. O primeiro tempo foi muito disputado e repleto de faltas. Mesmo assim, os lances de perigo saíram. O Ceará começou melhor e, aos 18 minutos, teve a primeira chance clara. Após bate e rebate dentro da área, Pedro Henrique, livre, chutou para fora. O Palmeiras, por sua vez, só teve uma boa oportunidade aos 29 minutos, quando o Vitor Roque aproveitou um desarme na entrada da área e finalizou para fora. Após tantas faltas,
O Palmeiras aproveitou uma e Estevão fez uma cobrança para dentro da área, aos 33 minutos, na cabeça de Gustavo Gomes. O zagueiro cabeceou firme para abrir o placar. Após o gol, o Palmeiras passou a tomar conta do jogo e aos 42 minutos, Felipe Anderson quase amplia. O atacante finalizou de fora da área, a bola desviou na defesa e obrigou Fernando Miguel a fazer grande defesa. O Palmeiras começou a segunda etapa tentando tomar conta das ações, mas quem criou a primeira chance foi o Ceará. Aos 5 minutos, Pedro Raul soltou uma pancada de fora da área, Everton rebateu e Galeano também parou no goleiro. Aos 15 minutos, Vanderlan fez um corte providencial e evitou Pedro Henrique de empatar. Pressionado, o Verdão começou a mexer na equipe e melhorou com a entrada de Paulinho. Somente aos 27 minutos, com o próprio atacante, o time conseguiu finalizar ao gol. O camisa 10 ficou cara a cara com Fernando Miguel e o goleiro levou a melhor. Depois disso, o jogo perdeu muito em qualidade e nenhuma das equipes conseguiu criar chances claras de gol. O jogo de volta para Ceará e Palmeiras acontecerá apenas no dia 22 de maio, no Allianz Parque, às 19h30. No próximo final de semana, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Vozão recebe o Vitória no sábado, às 18h30, no Presidente Vargas. Já o Verdão vai até Brasília pegar o Vasco no domingo, às 16 horas.